Dia das Mães, uma data comemorativa, uma data comercial, uma data que muitas vezes traz um sentido de obrigatoriedade, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Então é uma data que mobiliza alguns sentimentos, algumas emoções, que mexe aí o caldeirão, né? E o que tá ali na parte mais profunda, mais funda desse caldeirão, começa a vir à tona, ou seja, conflitos, dificuldades no relacionamento com a mãe, também fazem parte desse dia e nós não podemos negar a realidade, entrando no jogo, né, das aparências ou no jogo da data comercial. Eu estou hoje fazendo esse alerta porque esta foi uma semana que mobilizou muitas pessoas em razão das vésperas, né? Dessa véspera agora do Dia das Mães. Então, a proximidade dessa data faz com que muitas pessoas se sintam no dever, na obrigação de reunir a família ou de festejar ou de comemorar esse dia. Dentro daquela ideia de que, por ser uma data que no calendário, né, nós temos como uma data comemorativa, por ser também um movimento social, um movimento cultural, uma tradição que propõe muitas vezes a idealização da figura materna, tudo isso faz com que as pessoas se sintam pressionadas a adotarem posturas e terem sentimentos, nutrirem sentimentos que de fato elas não têm. Às vezes é o contrário, né? Então, todos os conflitos, as dificuldades na relação com esta figura na família, eles não desaparecem no Dia das Mães. E se a família ou as pessoas que fazem parte desse contexto familiar negarem a realidade e usarem de efeitos tamponamentos, isso também provavelmente vai trazer um efeito, digamos, colateral, né? Ou seja, vai também trazer um conflito ou vai deixar as pessoas desconfortáveis nesse dia. O que fazer quando se está, na verdade, com uma grande dificuldade no relacionamento com a mãe e a data tá aí, né? O que fazer? Bom, a melhor coisa em qualquer situação é olhar para essa realidade e respeitar o limite dado pelo próprio sentimento que se experimenta, pela emoção, aquilo que está mais próximo da sua verdade. Então, esse sentido de obrigatoriedade em amar esta figura incondicionalmente, da mesma forma que existe um sentido de obrigação, de obrigatoriedade da mãe em amar o seu filho, isso precisa ser questionado, né? A gente precisa olhar para isso e enxergar que a mãe é um ser humano igual a outro ser humano. Ela não está no plano da idealização. Ela é uma pessoa, né, que faz parte do plano real, né, ou seja, é uma figura humana que tem suas falhas, que tem suas competências, mas que tem também as suas dificuldades. Então, o que fazer no Dia das Mães? Gente, respeitar o sentimento e agir conforme a própria honestidade garante, né, essa decisão. Nos reunir com a mãe, festejar ou não, ou festejar de uma outra forma, ou aceitar a vulnerabilidade que existe nessa relação mãe e filha, mãe e filha, mãe e filho, enfim, né, que sempre vai existir. Então, o que fazer? Respeite a sua vontade, respeite o seu limite. Falo isso tanto para os filhos quanto para as mães.
Muitas mães estão sendo pressionadas, pelo menos percebo isso assim em algumas falas, se sentem pressionadas a fazer uma reunião, né, a chamar todo mundo para confraternizar. A gente está numa pandemia e a gente também precisa prestar atenção nisso, né? Qual é a melhor forma então de passar essa data? Qual é a melhor maneira de vivenciar, de se colocar nessa data, tá, gente? Mas sempre a melhor decisão é aquela que respeita exatamente o que você deseja, a sua vontade e a realidade nesse relacionamento. Nem todas as mães são suficientemente boas, nem todas as mães estão em condições hoje para se aproximar muitas vezes, né, de filhos onde a relação se mostra bastante tóxica e vice-versa. Então a gente tem que respeitar o contexto dessa relação e o contexto familiar, fazendo o que é possível fazer no momento, ok? Um abraço a todos e que a gente tenha que a gente passe por essa data da melhor forma possível. Até breve!